Então, para que servem as imagens? Em parte, nós as criamos para nos consolar da precariedade da nossa existência e para dedicá-las à memória, única maneira de resistir ao esquecimento das coisas. A memória, como uma das cúmplices da imagem, justifica-se apenas pelas ideias de perenidade, isto é, pela esperança de um mundo invisível para além do mundo representável. Imagens são poderosas, estáticas ou em movimento. Elas podem contar histórias, criar versões, produzir narrativas, registrar acontecimentos. Como a escrita e a fala, as imagens nos ajudam a expressar nossos sentimentos e a transmitir nossos pensamentos. Sendo assim, aprender a interpretá-las é quase como aprender uma nova língua, com sua gramática, sua sintaxe, seus códigos e lógicas. Na segunda década do século XXI, imagens repletas de sentidos e objetivos permeiam toda a sociedade. Das salas de cinema às telas de smartphones, elas estão conosco o tempo todo, mesmo que involuntariamente. Por isso, educar para um consumo crítico das obras audiovisuais é importantíssimo na sala de aula. Há 16 anos, o Programa de Alfabetização Audiovisual assumiu esse desafio: capacitar professores de escolas públicas para inserirem a linguagem audiovisual nos ambientes educacionais. Essa iniciativa é uma parceria entre a Faculdade de Educação da URGS e a Prefeitura Municipal de Porto Alegre e promove várias ações que aproximam o cinema e a educação. Sabemos que a força mobilizadora dessa imagem, ela pode gerar consenso ou dissenso. O cinema nos invade, né? Você está ali, né, num certo... invade sua retina, invade, né, seu ouvido, e de repente você está ali tomado por uma experiência. O programa de alfabetização audiovisual surgiu há 16 anos, construído a partir da aproximação e da necessidade de estar próximo de ações da cultura e da educação, mais especificamente do cinema e a escola. Começamos com a Secretaria Municipal de Educação, que tinha uma assessora para o audiovisual, e a Sala PF Casal. Hoje nós temos a Sala de Cinema da Cinemateca Capitólio e uma equipe toda sensibilizada para atender crianças, jovens, professores, para cumprir essa tarefa gigante também, que é democratizar a entrada na sala de cinema. Dentro do programa, assim como também aqui na Sala Redenção, o trabalho de coordenação acadêmica, coordenação pedagógica, não é só uma relação de ensino, né, de ensino de audiovisual, né, são oficinas e tal, mas é uma relação da presença do cinema, especialmente, da produção audiovisual em geral, na escola. Temos a parceria com a universidade, que tem uma ligação direta também com o governo federal, e que é um lugar da formação de professores. Ela é o lugar por excelência, né? Então esse prédio azul contribui muito, já trazendo essa questão do cinema para todos os professores que vão começar. O potencial pedagógico do cinema não está exatamente no filme, está no modo como o professor utiliza o filme. Então o professor é, de fato, a figura central em qualquer processo educativo, é o professor e o aluno. O filme, o cinema, assim como a literatura, a bibliografia, de modo geral, ela é um instrumento. Mas assim, o centro da pedagogia é professor e aluno. Como professor da rede do município e trabalha com as comunidades da periferia, é fundamental essa formação. Não adianta ter uma sala de inovação se a gente não tem uma formação dos professores e poder ter esse diálogo com esses alunos. Então, esse processo de alfabetização audiovisual e letramento digital são recursos. Nas ações do programa, a gente acaba tendo um foco na produção audiovisual brasileira, na produção audiovisual feita aqui, local, né, regional. Então, assim, isso dialoga também diretamente com a realidade das pessoas. A ideia de alfabetização audiovisual é exatamente essa, né? O que você viu, né? O que é isso?
né? E claro, e depois, como é que isso foi feito, né? Como é que isso foi montado, mostrar como as imagens são construídas, né? E não para dizer que elas são construídas e logo elas são falsas, não, né? Isso é raso, mas dizer assim, bom, há muitas maneiras de olhar, há muitas maneiras de construir imagem, há muitas maneiras de agitar algo, né? Então isso também é muito interessante. Olha, o que você está vendo foi pensado por alguém, foi, né, milimetricamente decupado, milimetricamente, né, montado, pensado ali para aparecer na sua frente, né? Então assim, essa imagem ela nunca é neutra. Parece que os filmes brotam de algum lugar. As pessoas não costumam explorar quem faz os filmes, né? Qual o grupo social que faz os filmes, quais são as realizadoras que fazem os filmes, os técnicos que fazem os filmes ou a indústria que está por trás do filme. O cinema e o audiovisual têm uma explosão a partir do início dos anos 2000 com a digitalização. A tecnologia é muito acessível e democratiza muito. Então a produção começa também a ser mais robusta. E hoje a gente entende que assim, o cinema e o audiovisual sobretudo, está na vida de todos. No ponto da comunicação ele se dá muito pela imagem. Então o entendimento dessa imagem e sobretudo a diversidade que pode ser feita e ela não se pode subtrair à escola. Poder pensar junto com o público as relações entre cinema e educação, que são dois elementos que vão trazer para a gente muito para a gente poder pensar a relação da presença do estudante na escola e, sobretudo, desse estudante com a tua própria vida e o mundo que o cerca. A ideia do cinema é algo que a gente pode ter na relação com a escola mais do que essa ideia de um conteúdo que precisa ser passado. A gente pode pensar que esse cinema, quando encontra a escola, é uma chave para que as pessoas possam pensar mais e melhor o mundo que ela está inserida, o mundo que a cerca. Se apresentar o cinema em sala de aula, você quebra, primeiro, essa resistência em imaginar que dentro do Brasil é possível fazer obras que as pessoas se vejam. É a primeira coisa mais importante, né? Então, a partir do momento que as pessoas se veem nas obras, elas acham que é possível. Na escola, o caminho é apresentar filmes que são possíveis, histórias que são possíveis, e falar da nossa aldeia. Existe uma lei, que é a 13.006, que obriga 2 horas mensais de cinema brasileiro para todo o ensino básico. Isso são só 2 frases, mas é de uma grandeza, de uma potência. Primeiro, pensar todo o ensino básico brasileiro é gigante. São políticas públicas que têm um poder revolucionário sobre a educação. Infelizmente, eu não tive espaços na escola que me possibilitaram a pensar ou a ter algum mínimo conhecimento do fazer audiovisual. Acho que também muito pela geração, de alguma maneira, mas eu somaria isso, na verdade, seria o principal, esse olhar que não vê potência na profissão de quem faz audiovisual, assim, né? É a arte, é visto como, não vamos ensinar isso. Eu adoraria que tivessem espaços desse na minha escola. Para conhecer melhor as atividades realizadas pelo Programa de Alfabetização Audiovisual, nada melhor que estar em um lugar como esse, um espaço de exibição de filmes. Viemos até a Cinemateca Capitólio acompanhar o 4º Seminário de Educação e Cinema, Cinema Negro na Escola. Realizado entre os dias 4 e 6 de abril, o evento reuniu cineastas, pesquisadores e educadores para debater o cinema negro nacional e as práticas antirracistas em ambientes escolares. A ideia do seminário ela é uma continuidade de um projeto, Cinema Negro na Escola, que a gente desenvolveu num ano em que o racismo foi muito marcante. Teve episódio do George Floyd, teve episódio do menino Miguel. E assim, existia muito essa angústia de estar acontecendo coisas e que chegavam até os nossos alunos e que a escola nem sempre conseguia fazer essa mediação, porque estavam fechados. Fizemos os primeiros ainda virtuais, Cinema Negro na Escola, teve uma adesão gigante do Brasil inteiro, que era virtual. É uma ideia que foi pensada pelo Marcos Mello, que também é programador, e a gente formatou esse projeto fazendo todo ele virtual. Mas aí já no fim da pandemia a gente entendeu que esses diferentes contatos, atores, saberes,
experiências deviam de ser trazidas para o presencial. A gente poder reconhecer e valorizar a produção, as histórias, as personalidades, né? A história e a cultura afro-brasileira e como os recursos audiovisuais podem ajudar. Ao mesmo tempo, a gente também tem que pensar em educação das relações raciais, né? De como as formas de violência, manifestação do racismo, do preconceito e da discriminação está presente em todos os setores da sociedade. Na escola não é diferente. Discutiu-se muito o modo como os professores estão trabalhando com o cinema negro, na sala de aula. E você pensar que num país que tem, né, enfim, um país de maioria negra, né, de pretos e pardos, né, temos mais de, enfim, mais de 50%, 50 e algo por cento de autodeclarados pretos e pardos, ou seja, tem mais, né, tem uma subdeclaração aí. Já é muito chocante pensar, né, que até os anos 80, 90, você não tem, né, uma presença maciça nem de atores negros, né, e muito menos de realizadores, diretores. É claro, né, que, né, existe um ou outro, etc. Claro, né, mas não existe uma cena, né. Então, assim, a própria definição, né, do que é um cinema negro, que foi discutido no seminário, né, ela já coloca a gente para pensar. E eu fico honrado por ter sido chamado e, de alguma forma, eu sei a responsabilidade que eu trago com isso, né? Eu estou falando no lugar de professor desde 2016 e, ao mesmo tempo, essa carreira de ator de 10 anos, né, me coloca num lugar de estar representando professores para falar sobre negritude dentro de sala de aula e atores para falar sobre negritude dentro do cinema. Essas discussões que estão acontecendo no seminário proposto pelo programa de alfabetização, elas são super importantes porque a gente consegue imaginar a essencialidade de se ver filmes nacionais em escolas. Por que eu digo isso? Nas escolas públicas, a gente tem, em sua maioria, estudantes pobres, estudantes negros, pessoas indígenas. As escolas indígenas são escolas públicas. Então, essas pessoas conseguindo se ver na tela, de alguma forma, criam o interesse de saber como é que eu faço para estar lá. Pode ser que não vá ser todo mundo que vai olhar para um filme e pensar, nossa, eu quero estar do outro lado fazendo a mesma coisa. Mas vai gerar alguma emoção positiva nessa pessoa. Então, a gente está formando público, mas também está formando novos profissionais em potencial. Nós, enquanto sociedade brasileira, nós estamos caminhando para nos entender a partir das nossas muitas presenças, que são presenças muito diferentes, com histórias diferentes, né? Os indígenas, os negros, os brancos, e tudo o que surge dessa mistura que nós somos. Quando tem uma temática do cinema, e aí faz mais um movimento, dá mais um passo e pensar esse cinema negro, a gente pode pensar, eu acredito, gosto de pensar, que é o que nós estamos fazendo para nos conhecer mais, entender mais esses vários Brasis que nos compõem. É muito importante esse tipo de atividade, o seminário. Por um lado, tu consegue conciliar a produção do conhecimento, que a universidade está pensando sobre isso, os relatos de experiências das escolas, né? Então tem trabalhos, alguns projetos de algumas escolas aí em andamento. Eu acho que é importante ter essa troca de experiência. Utilizar o cinema como um todo, como uma ferramenta de ensino, mas também como uma ferramenta de formação de cidadão, né? Porque a escola também é isso. Eu acho muito importante esse trabalho que está sendo feito pelo seminário, porque essa é a proposta, né? Instrumentalizar essas pessoas para que elas vejam no cinema, em específico o cinema negro, uma forma de levar discussões, de formar debate para a sala de aula. Eu me queria convidar todos e todas e todes que assistirem para que nos visitem na Cinemateca, para que levem as suas crianças. Todo o primeiro final de semana tem uma sessão vagalume com um filme infantil às 2h da tarde, com ingresso populadésimo, R$2. Vamos levar as nossas crianças ao cinema, porque isso é uma riqueza constituinte, né, e sobretudo, nos ressensibiliza, né? O cinema tem esse poder de trazer de novo a sensibilidade que está sendo um pouco esfolada, né, nos últimos tempos.